Eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título O Batismo de Jesus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, registra o batismo de Jesus, inaugurando a consecução pragmática do ministério de Cristo em ensinar e pregar sobre o reino de Deus, além de curar os enfermos, culminando então com a salvação da humanidade através de seu sacrifício na cruz do Calvário. Nesta lição, estudaremos sobre o batismo de Jesus, considerando o batismo judaico, o batismo de João Batista, os batismos realizados por Jesus, o batismo cristão nas águas, finalizando com a posição de que o batismo nas águas não é o pré-requisito para salvação e vida eterna. O batismo judaico. Antes da consolidação do batismo nas águas, realizada por João Batista, os judaizantes praticavam um batismo nas águas, dos prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo, que em sua essência promovia a libertação dos batizados da prática da idolatria e do paganismo. Este batismo consistia na própria imersão da pessoa em água, enquanto dois ministros judaicos recitavam textos da Torá, o Pentateuco, de tal modo que, a partir do seu batismo, conforme a liturgia judaica, o batizado ficava obrigado a obedecer e praticar os preceitos da lei. O batismo realizado por João Batista. João Batista, filho de Zacarias e Isabel, foi profetizado pelo profeta Isaías como aquele que clamaria no deserto com a sua voz, preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus, o Messias prometido para a salvação da humanidade. Isaías, capítulo de número 40, versículos 3 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 40, versículos 3 ao 5. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso, será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. João Batista, ao iniciar seu ministério, apresentou uma postura separatista do judaísmo, e acreditam muitos estudiosos e historiadores bíblicos que ele tinha uma aproximação com o chamado grupo religioso denominado essênios. Grupo este que vivia isolado no deserto e das comunidades urbanas, utilizando indumentárias de pelos de camelo e alimentação à base de gafanhotos e mel silvestre. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista,
pregando num deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João Batista vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. João Batista conclamava a que todos se arrependessem dos seus pecados e se batizassem nas águas do Rio Jordão para a remissão de seus pecados e a abertura de um novo caminho, diferente da religião judaica, que preceituava ritos e valores tais como a mera filiação em Abraão e a circuncisão como fatores essenciais para a salvação. O profeta que clama no deserto criticou duramente os fariseus e saduceus judaicos, inclusive denominando-os como raça de víboras, e ao mesmo tempo conclamou-os a que produzissem frutos dignos de arrependimento, pois a justiça de Deus estava bem próxima para punir aos que não produzem bons frutos, inclusive o de arrependimento dos pecados. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, melhor dizendo, no capítulo 3, versículos 5 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já que está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 3, versículos 7 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. João Batista, aquele que não era o profeta Elias, mas tinha a sua postura espiritual no mesmo espírito
do profeta Elias, anuncia que o seu batismo não era apenas realizar uma separação com o sistema religioso judaico da época, mas também, além de apontar um novo caminho para a salvação e postura espiritual, o de confirmar que o batismo realizado por eles nas águas para a remissão dos pecados precedia o batismo com o Espírito Santo e com fogo, a ser realizado por Jesus Cristo, o Filho de Deus, enviado pelo Senhor para a salvação da humanidade. O batismo de Jesus nas águas do Jordão. Apesar de uma inicial resistência de João Batista em batizar Jesus Cristo, por entender que ele não tem pecado e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, demonstrado pelo próprio João Batista, de que ele não era digno nem de atar as sandálias dos pés de Jesus, quanto mais ao batizá-lo. E, na verdade, ele é que deveria ser batizado por Jesus. O Senhor Jesus fez questão que se cumprisse a lei. Mateus, capítulo 3, versículos 13 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao 15. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Neste contexto, Jesus foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, não pelo motivo de arrependimento e remissão de pecados, mas para anunciar publicamente o início do ministério terrenal de Jesus para salvar a humanidade, ratificado pelo testemunho da aparição sobrenatural do Espírito Santo, tipificado em uma pomba, e pela voz advinda dos céus, de Deus Pai, que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Assim, inicia-se o ministério de Jesus, o cristianismo, o novo governo da humanidade, que não terá fim, com poder e glória superior a qualquer governo humano, natural ou governo de falsos deuses sobrenaturais. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17 diz: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O batismo realizado por Jesus. João Batista anunciou que Jesus Cristo batizaria os pecadores arrependidos com o Espírito Santo e com fogo. Logo, o que significa batizar com o Espírito Santo e com fogo? Leiamos aqui esta passagem deste batismo realizado por Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 3, versículos 11 ao 12.
Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Vejamos então que batismos são esses realizados por Jesus. O batismo com o Espírito Santo e com fogo. O batismo salvífico do Espírito Santo. Este batismo é a promessa de Deus em que o Espírito Santo entra no coração de uma pessoa pela pregação da palavra de Deus e pelo despertar de sua fé. Esta fé despertada a transforma inteiramente através da palavra quanto aos seus valores morais e éticos. E segundo o reconhecimento desta pessoa de ser um pecador e necessitar da salvação em Cristo, vindo então a sua conversão e regeneração, o Espírito Santo lhe transmite uma nova natureza divina e passa a habitar dentro desta pessoa. Este batismo salvífico é espiritual e tipifica o selo do Espírito Santo na alma do pecador arrependido. Por exemplo, no livro, ou melhor dizendo, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 8 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 10, versículos 8 ao 17. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou a nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 20, versículos 19 ao 22, diz: ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez:
paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. O batismo com o Espírito Santo. Portanto, este é o primeiro batismo, é o batismo salvífico, em que o homem, ao reconhecer a sua condição de pecador, ao ouvir a palavra de Deus pela fé, reconhece que necessita da salvação, que é pecador e que necessita da salvação em Cristo Jesus. Este é o batismo salvífico. E o Espírito Santo então vem sobre esta pessoa e faz morada. O batismo com o Espírito Santo. Agora vamos ver outro tipo de batismo, o com o Espírito Santo, feita por Jesus, conforme falou João Batista. O batismo com o Espírito Santo ele é um ato invisível e realizado somente por Jesus, sendo um presente de Deus dado a uma pessoa temente ao Senhor, não como prêmio a um merecimento, mas a uma virtude do próprio Senhor em conceder esta bênção e não daquele que recebe, sendo o batismo do Espírito Santo em sua essência um revestimento de poder, de modo a capacitar o crente em Jesus a ser uma intrépida testemunha de Cristo em todo o mundo e realizar a sua missão para a edificação e aperfeiçoamento dos santos. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 24, versículo 44 ao 49, diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Este revestimento de poder aconteceu, está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 ao 8, e Jesus fala sobre este batismo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, diz em diante: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas,
segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Este é o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. Já vimos então o batismo salvífico, que é aquele quando o pecador escuta a palavra de Deus, é despertada nele a fé, ele se reconhece como pecador e necessitado da salvação em Cristo Jesus, então o Espírito Santo vem fazer morada como um selo na vida do pecador arrependido. Vimos agora o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder, feito por Jesus, registrado isso, como acabamos de ver nas passagens do livro de Atos. E o que seja o batismo com fogo? Porque João Batista disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E o batismo com fogo? Este batismo é entendido como o julgamento final que Jesus vai realizar em sua segunda vinda ao planeta Terra. Pois em sua primeira vinda, Jesus veio salvar a humanidade. Porém, em sua segunda vinda, virá para julgar, destinando os salvos para a vida eterna no céu e os perdidos para os sofrimentos eternos, ou seja, a morte eterna no lago de fogo e enxofre, conhecido como Geena. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 20, versículos 11 ao 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O batismo cristão nas águas. A etimologia da palavra batismo, oriunda da palavra grega bapto, ou baptismo. O batismo nas águas significa fazer mergulhar na água, caracterizando então a total imersão do corpo inteiro de uma pessoa pelo ato de entrar e sair da água. Esta ordenança, batismo nas águas, é o primeiro mandamento ritual do Senhor Jesus, dado à igreja, que praticamente marca o início da vida cristã de uma pessoa, sendo normalmente realizado por imersão total do corpo nas águas, onde, ao submergir o velho homem pecador, é sepultado, e ao emergir, este é purificado, surgindo um novo homem, Cristo, que ratifica a sua confissão pública de fé em Jesus como Salvador e Senhor de sua vida diante de Deus e dos homens. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, Jesus então faz esta ordenança do batismo nas águas, quando ele diz o seguinte, no versículo 18 ao 20 de Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. Qual é o significado do batismo nas águas? O batismo nas águas carrega em seu bojo um significado importante na vida espiritual de um crente em Jesus, pois no momento do batismo por imersão nas águas, espiritualmente demonstramos de forma materializada que ao submergirmos no leito da água batismal, somos sepultados com Cristo, morrendo então o velho homem pecador e sequencialmente, quando emergirmos, ressuscitamos com Cristo na condição de um novo homem, sendo incluído no corpo de Cristo, isto é, a Igreja Universal, evidenciado em um caráter moral e espiritual, segundo a imagem e semelhança do Senhor Jesus, na condição de salvo e com posse da vida eterna. O batismo nas águas não é um sacramento. Muitas correntes teológicas acreditam que o batismo nas águas é um sacramento, ou seja, algo santo, sagrado e consagrado e que é indispensável para o processo da salvação. E creem, a partir de textos bíblicos, que aparentemente nos induz a entender isto. Entretanto, em sua essência, estes textos têm significado diferente desta ótica primitiva. Dentre os mais contundentes está do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 16, que diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Ao contrário do que se possa pensar, o batismo nas águas não é um pré-requisito para a salvação. Porque se assim o fosse, estaríamos agregando ao sacrifício de Cristo um rito simbólico para a salvação. Isto quer dizer, o sacrifício de sangue de Jesus derramado na cruz não era suficiente para a salvação. Este texto, registrado em Marcos, traz em seu bojo apenas o entendimento de que, uma vez que fomos remidos de nossos pecados, então nos batizamos como obediência à ordenança do Senhor Jesus. Para sermos salvos, aliás, melhor dizendo, por sermos salvos, nos batizamos nas águas, para obedecer na qualidade de servos uma ordem do Senhor. E não nos batizamos para sermos salvos. Senão estaríamos retrocedendo aos preceitos do judaísmo que apoiavam a salvação, a agregação de ritos, contestados veementemente pelo apóstolo Paulo, pois a nossa justificação diante de Deus se dá exclusivamente pela fé em Jesus. Concluindo então a aula de hoje, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, nos apresenta o batismo nas águas como um rito simbólico da união do pecador arrependido com Cristo em sua morte e ressurreição, tipificando uma purificação visível que estabelece uma confissão pública diante de Deus, do ministro do Senhor e das testemunhas oculares do batismo nas águas, de que só em Jesus é que obtemos a salvação e vida eterna. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.